Tangui, avançando para a próxima pauta, nós tivemos uma evolução no escândalo dos criptoativos na Argentina. O criador da Libra, do criptoativo, ele disse que pagava propinas a Karina Milei, que é justamente a irmã do presidente. Isso, na prática, foi ele se gabando ali em mensagens enviadas a possíveis investidores. Aí, então, a gente está na seguinte situação: ele estava se gabando para possíveis investidores falando bravata, ou ele estava falando algo que é real, né? Que ele realmente subornava a Karina Milei e, consequentemente, o que ocorreu com a divulgação da Libra na semana passada pelo Milei é algo ainda mais grave do que se pensava até o presente momento. Registro aqui que a Argentina está num momento muito importante, um momento crucial, onde você negocia um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional na casa de 10 bilhões de dólares. A gente está falando também de um momento onde o índice Merval da Argentina caiu 5,58% na segunda-feira, mas acabou se recuperando na terça, com uma alta de 6,1%. O risco país na Argentina chegou a aumentar, mas depois voltou a recuar, e a popularidade do Milei ela caiu de 51,8% para 49,3%. Só para lembrar, né, que talvez alguém não tenha ouvido os últimos episódios, a Libra foi uma meme coin, né, uma espécie de um criptoativo, né, uma criptomoeda que se valorizou muito a partir de promessas do Milei, de que você estaria contribuindo para o crescimento da Argentina e tudo, e depois caiu bizarramente. Isso acabou gerando uma ampla investigação sobre de onde que veio isso. Por que o Milei está falando sobre isso? Ele é presidente da República. Por que ele está falando sobre um criptoativo, né? E quem é que arca com os prejuízos gigantescos, enormes, que foram causados às pessoas que compraram essa criptomoeda. A investigação é necessária porque existem duas hipóteses. Ou o Milei foi um fã afobado do Donald Trump e acabou divulgando um criptoativo para tentar mostrar que a Argentina é conectada a novas tendências, é conectada à agenda trumpista, que quer valorizar esse tipo de dinâmica de investimentos, ou ele está aí envolvido em algum esquema de enriquecimento, porque quando ele divulga o criptoativo, ele se valoriza mais de 1000% em poucas horas e depois ele acaba virando pó, praticamente. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho, já que a gente está na América Latina, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Colômbia. E lembrar que nós temos um governo na Colômbia, que é o governo do Gustavo Petro, que colocou como uma das suas metas, né, um dos seus objetivos maiores, assinar acordos com todos os grupos guerrilheiros para encerrar de vez a violência guerrilheira na Colômbia. Né? É importante lembrar que a Colômbia é um país que convive com a violência, né, com uma guerra civil desde 1949, né? Não que tenha começado em 49 a violência, mas ela se estabeleceu como uma guerra civil, né, claramente a partir de 1949. Temos, inclusive, uma aula no Petit Cursos sobre a Colômbia, se você quiser entender um pouco mais esse contexto. E houve sucesso recentemente, Daniel, na assinatura de um acordo de paz com as Farc. Né? A gente está falando sobre um acordo que começou a ser desenhado lá em 2016 pelo ex-presidente Juan Manuel Santos. Houve, inclusive, uma consulta popular para saber se o acordo deveria seguir ou não. E a população disse que não aceitava, que queria justiça e que não necessariamente encerrar o conflito naquelas bases seria razoável. O governo foi à frente mesmo assim, concluiu o acordo, e nesse momento, portanto, as Farc elas não são mais uma guerrilha. Você tem uma dissidência das Farc, que continua na ilegalidade, mas você tem, no entanto, as Farc sendo normalizadas na política, se tornando, inclusive, um partido político colombiano e abdicando, portanto, de qualquer uso da violência. Tem uma outra guerrilha, no entanto, que é a ELN, que foi criada em 64, aliás, o mesmo ano das Farc, que até hoje não negociou um acordo. E há uma discordância importante entre a ELN, o Exército de Libertação Nacional, e o governo colombiano, pelo fato de que a ELN afirma, né, critica o governo, dizendo que o governo está aceitando negociar com uma dissidência da ELN. O que a ELN diz tem que negociar só comigo. Você não pode pegar uma dissidência e negociar com eles também, porque senão você enfraquece a minha posição. O resultado disso, Daniel, é que nós temos em algumas regiões da Colômbia uma violência muito intensa ainda, e ao longo dos primeiros meses agora do ano de 2025, a gente tem visto isso acontecer
com frequência, principalmente na região de norte de Santander. Norte de Santander, Daniel, fica na parte norte da Colômbia, coladinho na fronteira com a Venezuela, e nós temos observado desde janeiro um aumento da violência naquela região. Só para ter uma ideia, Daniel, em janeiro nós tivemos ataques da ELN nessa região, com mais de 80 mortos e pelo menos 36 mil deslocados e milhares de pessoas que não conseguiram sair das suas regiões, mesmo que quisessem fugir. Essa é uma região importante, Daniel, ali na região das montanhas, por conta do cultivo de coca, né? Então a gente está falando ali sobre áreas muito grandes de cultivo de coca, que são, portanto, matéria-prima para a produção da cocaína e que gera, portanto, atritos, conflitos ali pelo domínio da região. E da noite de ontem para a manhã de hoje, Daniel, nós tivemos 4 ataques com explosivos nessa região de norte de Santander, né? Ali em cidades fronteiriças com a Venezuela. Então, a capital da província, né, Cúcuta, teve uma explosão e outras 3 explosões em Vila del Rosário, que fica na região metropolitana de Cúcuta, é muito perto ali, tudo isso na fronteira com a Venezuela. O governo do Petro ordenou o exército a chegar lá e resolver a situação. Então, ao longo dos próximos dias, a gente tem que ver se o governo, se o exército, né, ou se as forças de segurança da Colômbia vão conseguir resolver a questão, mas o fato é que a violência está em alta na Colômbia e o governo, portanto, anunciou, acho que não tinha muito jeito, que estava encerrando, pelo menos temporariamente, qualquer tipo de negociação ou contato com o Exército de Libertação Nacional, a ELN, Daniel.